Começando mais uma revisão aqui, hoje sexta-feira, dia 12 de janeiro. E antes que eu comece a falar minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo também e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Bora lá então pro gráfico, mas lembre-se, se inscreva aí embaixo. Começando então primeiro pelo dólar, setup das linhas que a gente teve aqui. O dólar hoje praticamente abriu entre as duas linhas, linha superior aqui e linha inferior aqui. Aí demorou para testar a linha inferior. Quando houve o teste era de 10h10, na verdade de 10h30. Então 10h30 a gente tinha notícia que era perigoso. Comentei que não era interessante a gente entrar aqui agora por causa da notícia. E aí, por causa da notícia, depois acabou estopando, se a pessoa tivesse arriscado. O preço volta, não testa a linha, não chega a tocar. Volta de novo, e aí quando testa a linha de novo já é quase 1h da tarde, o volume tende a reduzir, tanto é que da linha para o máximo que subiu foram apenas 10 pontos. Isso aqui não é nada, um movimento normal com volume, então não vale a pena o risco. Tá? Então, linha hoje praticamente foram 2 toques, sendo que o primeiro eu avisei que poderia estopar com a volatilidade da notícia, e o segundo já era de tarde, volume cai bastante, ainda mais sexta-feira. Já em relação a Renko, coloração de Renko que a gente teve aqui. A gente teve a primeira cor que foi venda, então a primeira cor a gente ignora. Foi mudar de cor, já era praticamente quase 1h da tarde. Eu comentei na hora que o volume ia reduzir, mesmo a questão da linha. A pessoa tinha que saber que para querer cravar o alvo superior tinha que ter muito volume, porque entre uma linha e outra são quase aqui 31,5 pontos, é muita coisa. Então não valeria a pena o risco aqui. Então o máximo que a linha pegou foi uns 11 pontos, sendo que dias com muito volume anda muito mais que isso. Reparem só aqui o tempo. Quase 2 horas para andar esses 10 pontos aqui que eu falei. Então, um baixo volume praticamente nessa hora aqui. Já em relação ao índice Renko, coloração, a gente teve bastante coisinha aqui. A primeira cor a gente ignora, quando trocou de cor já era o próprio movimento da abertura 9 horas, então foi muito rápido, tá? Muito rápido. Trocou de cor de novo já no 9:1. Então só esse movimento aqui já teve uma cor, 2, 3. E aí era 9:3, já muda de cor de novo. Volatilidade do primeiro candle do dia. E aí começa depois o movimento ficar normal. 9:30, troca de cor para compra, mas não andou tantos pontos. A venda também não. Só que aí quando deu 10:30, a notícia acabou praticamente horrores, pagando aqui muito. Pagou mais de 1.000 pontos aqui. A venda depois foi bem rápida na hora que trocou de cor também. Pelo movimento de gráfico de candles, achava que ia ter alguma trava, porque estava corrigindo muito forte, só que não teve essa trava. A trava foi só lá embaixo, quase 500 pontos. E aí travou o preço. Compra estopou, a venda nem andou, a compra estopou. E aí, por fim, teve essa venda aqui, que eu vou considerar até esse último bloco, que andou só uns 260 pontos, até andou um pouco. Mais do que os outros que teve aqui de ruído. Então, no geral, no dia, essa compra, essa venda, foram só essas duas. Mas arriscado, porque quando trocou de cor, eram movimentos importantes. Aqui tinha a notícia de 10:30. E aqui nós tínhamos no gráfico de candles, dá pra ver pelo Renko também, um movimento que estava muito esticado, estava caindo muito forte. Do topo até aqui, já eram quase 800 pontos de queda reta. Então, estava extremamente perigoso. Já em relação ao gráfico temporal, candles, 5 minutos, o que a gente teve no dólar? O dólar, a gente precisa lembrar uma coisinha do dia anterior. O que nós tínhamos aqui? Coisas importantes. SLT, tá? Dos topos, que na verdade vem lá do dia 5 de janeiro. E aí respeitou novamente, fez um rompimento falso ontem, mas voltou para dentro da SLT. Então, se eu arrastar para frente, vai até lá no hoje. Vou deixar aqui para não ficar muita coisa no gráfico. E aí, a gente teve praticamente nada de gap, não teve gap. O movimento ontem, que era para formar um Okoi, não formou. E aí fechou um movimento extremamente estranho. Então, fez isso aqui, fechou assim. E aí hoje abre nessa região desse nível, que é no meio dessa pernada de alta. Se eu for marcar a retração aqui, então, fundo e topo,
Praticamente era a região de 61, que já estava rompendo, mas não conseguia largar essa região. O primeiro candle foi um long leg doji, o segundo foi de força compradora, renovou o máximo. Só que aqui, olha a confusão. Candle para cair, aí dava que ia cair, não caía, virar para cima, dava que ia subir, não subia. Mais um candle que estava indicando que ia cair, aí essa sombra desse 7 aqui chega muito próximo do fundo, mas não consegue romper e volta um candle de virada compradora. Aí vem o seguinte, querendo romper máxima, não vai. Até essa região aqui, quase de fundo, também não vai. Fecha um candle de decisão. Fica essa coisa, essa bagunça aqui. Média de 9 cruza para cima, média de 9 cruza para baixo. Daí esse candle 12 que não rompe fundo. O 13 belisca fundo, mas não rompe. Volta, faz pro back. E aí, pela ancoragem da VWAP, mas abertura também do avista, volatilidade, tem essa barra aqui grande de venda. Essa barra de venda, vamos marcar alguns possíveis bloqueios, que na verdade esses bloqueios, muitas vezes para mim, são regiões de liquidez. Então, caiu. Essa barra 15, 16 aqui, ela pegou essa liquidez daquele fundo do dia anterior. Então, acabou já essa liquidez. Próximo fundo que a gente tem importante aqui, que pode travar o preço. Travar entre aspas, né? Porque tinha esse daqui. Esse daqui de baixo, deixa eu comentar o tempo gráfico para confirmar. Tinha esse daqui que eu tinha marcado, 3, e tinha esse próximo aqui, beleza. Aí o preço cai de forma esticada. Se eu marcar a projeção aqui do topo e fundo do dia até aquele momento, atravessou o 61 no candle 19. Candle para reversão agressiva aqui. A gente não teve esse aqui como candle gatilho, esse nem foi acionado. Aí esse aqui é um inside candle e teve a notícia nesse movimento, notícia 10,5, trouxe mais um movimento de força vendedora. Aí de repente forma esse candle 20, que eu comentei que poderia ser uma barra de exaustão, porque essa barra aqui, topo e fundo dela quase 22 pontos, e saindo das médias de 9, 20, e chegou exatamente naquela linha que eu tinha marcado. Pegou a liquidez inclusive daquela linha, só que chegou de forma esticada, beliscou o canal de Keltner. Se eu marcar aqui a projeção de lateralidade, por exemplo, do topo de ontem, fundo de ontem, a gente tem o primeiro alvo cravado também, então era região forte para bloqueio. Para pensar em reversão aqui, neste fundo, não teve gatilho, isso aqui é inside candle, extremamente perigoso. E aí o preço acaba fazendo a correção. A correção aqui foi na média de 9. Primeiro movimento dá até um candle vendedor? Não, porque em tempos gráficos maiores estava ativo o LS e ele também acabou ativando o LS aqui, exatamente nesse ponto aqui. Estava esticado, nem foi acionado e também nem teria risco retorno para essa região desse fundo forte que ele defendeu. E aí volta, faz um pullback agressivo. É venda no 30? Também não. Aí que o risco retorno vai perder. Meu stop está aqui em cima, não tem risco retorno nem para a região desse pavio aqui embaixo. Faz como se fosse um respiro e dá o 32. É venda? Também eu tô na cara aqui desse pavio importante. Se fosse cair, tudo bem. Mas 15 minutos, reparem o que estava acontecendo. 15 minutos longe das médias e LS ativo. 60 minutos, LS ativo. LS ativo aqui nesse fundo. É difícil de operar dessa forma. Pode até cair, mas vai cair com dificuldade. O que o preço fez? Cai, renova fundo, mas a gente vê que do fundo aqui do 20 para o 33, o fechamento, praticamente não teve distância. Vem o candle seguinte, nem renova a mínima e fecha praticamente anulando boa parte do movimento. Vamos ver volume aqui que a gente teve? Volume dessa barra grande, possivelmente porque acionou o stop da galera. Volume do seguinte, também grande, então eles estavam defendendo esse fundo aqui. E visualmente na questão de fluxo, o que a gente estava tendo aqui, já mostrando para vocês, a questão do estrangeiro e do local. Dólar focando aqui na parte de cima. A gente tinha ainda o dólar, nessa hora que era quase 11,40 e pouco, que era aqui, essa região, o dólar, ele chegou àquela queda. O estrangeiro vendeu mais, por isso que do último fundo estrangeiro praticamente renovou o mínimo. Só que já chegou nesse fundo, o estrangeiro começou já a largar a mão dos contratos que estava na compra. Então foi exatamente aqui gráfico, dava para ver. Bateu no fundo, começou a defender. E aí o preço foi subindo. Faço o back agressivo, vou vender? Não. O back agressivo. Volta, quebra a média de 20, passa por cima dela. 9 cruza 20 só aqui. Sem pullback de médias. Chega de forma esticada e trava nessa região. Vamos marcar a retração do dia.
praticamente 50% de retração e VWAP. Poderia dar setup da média de 50? Poderia. Teve gatilho? Não é gatilho, não é gatilho, não é gatilho e os 5 minutos também não foi gatilho. Faço back na média de 9. Vou entrar na 49? Não, trap zone da 50 com a 20. Sobe, renova essa máximazinha e desce 52. Vou entrar em 52 para o setup da média de 50, o segundo toque já não é válido, tem que ser o primeiro. E nem teria risco retorno possivelmente. Deixa eu ver aqui. Já perde muito risco retorno. Volta, crava a média de 20, trap zone ainda, dá 20 com 50. A 20 acaba ganhando, joga o preço para cima. Aqui o preço vai subindo, subindo, testa 80, 80 não defendeu de primeira. Rompeu a 80. O preço praticamente chega aqui em retração, mais uma retração do dia atravessada. Atravessou 61. Barra possivelmente de exaustão do movimento de correção que começou lá de baixo. Quase chega nessa região de troca de polaridade. O movimento voltou boa parte da queda. E não consegue mais do que isso. Não tem uma trava aqui que fale, nossa, foi por isso que travou. E que eu posso considerar? Que teve um OCOI aqui nesse fundo. Um OCOI bem estranho, mas posso sim o OCOI. Então, fundo, aqui, linha do pescoço. Se eu marcar a projeção daqui para cá, primeiro alvo muito próximo, pode ter sido isso da proximidade do OCOI. E aí o preço faz uma correção agressiva e quebra a média de 20. Eu nem acho aqui muito um canal, porque não houve muitos toques das extremidades. Média de 9,20 cruzam para baixo, começou trap zone de novo, nada a ser feito, média sem tendência em torno da VWAP. E finaliza o dia aqui praticamente dentro do canalzinho. Então tem esse canal. Nem marquei aqui outro canal, porque teve distância entre os toques. Teve essa sequência vendedora, que pode ter sido travada também por causa dessa sequência vendedora, os 2/3 da venda. E o preço aqui, esse movimento de correção caiu em canal, ficou também em região de primeiro toque de retração do movimento de alta. Então, praticamente a parte da tarde ficou um marasma aqui, zaralho, muito pouco volume aqui, gap entre candles, então o normal do dólar da parte da tarde. Já em relação ao índice, o que a gente teve no índice aqui? Uma figura ontem, fechando, uma figura que tende a ser um padrão de reversão. Começava aqui os topos, começava aqui os fundos, aí depois fez isso aqui e fez isso aqui. Padrão diamante. Se veio de movimento de alta, esse padrão tende a romper para cima. Só que aí já abriu tentando romper para baixo, mas não deu sequência. Então, se for olhar a LT aqui, não deu sequência no movimento de baixa. Primeiro candle long leg doji, o segundo candle renova mínimo do long leg doji, porém esticado. Terceiro, renova mínimo, mas volta tudo. E aí média sem tendência, volta, quebra a média de 9, quebra a média de 20, testa ajuste, trava na região do ajuste. Teve volatilidade aqui com a abertura do à vista. Voltou com um movimento forte que não conseguiu romper fundo. Se for marcar retração, nem retração foi bem respeitada aqui. O preço aqui era 10,25, quando esse candle fechou, foi o candle da notícia. Fechou, teve notícia, alta volatilidade, quase 800 pontos aqui. Essa barra pegou liquidez dessa máximazinha aqui, chegou em região na cara desse topo do dia de ontem, então não rompeu de cara. Então deixa eu marcar aqui as linhas para a gente ter noção das liquidez que nós tínhamos. Tínhamos essa aqui e lá atrás tínhamos outra, mas enfim. Primeiro pensamento que a gente tem, esticado pode corrigir, mas a gente tem os critérios para reversão, então não preenche os critérios aqui. Cravou 0,5% de alta, beleza. Se eu marcar do movimento do 3 ao 14 para cima, quase praticamente, é o primeiro alvo aqui praticamente, o 100% é mais forte. Tenta travar, não trava, candle 23, estopa quem vendeu e cutuca a máxima de ontem. Tenta romper de novo, não vai. Ah, tá parecendo que vai corrigir. Tem que tomar muito cuidado, que se fosse para corrigir já era para ter caído. Aqui começa muitas pessoas a vender achando que é resistência do dia. O que o preço faz? Candle 27 rompe máxima de novo. Aí pega aquela liquidez que eu marquei, pega a liquidez de quem vendeu aqui durante esse movimento. Agora nós temos próximas regiões aqui de bloqueio. Nós temos esta daqui, que aí é máxima daqui, desse caixotinho que nós tínhamos. E aí o preço rompe então, aquela da máxima de ontem. Rompe também 100% do primeiro candle.
faz um candle querendo que vai cair, mas inside candle é o perigo, volta a subir, estopa quem vendeu. E aí sobe mais um pouco. Praticamente aqui crava o último alvo que nós tínhamos da projeção maior do dia. Dá talvez mais um candle com a impressão que vai corrigir, não corrige. E vai e belisca 1% de alta. Essa região de resistência que também tinha liquidez, talvez o preço não tinha mais condição de subir de forma esticada assim. 15 minutos, como que estava o gráfico LS ativo. Média 200 tinha sido rompida. Foi de forma esticada romper essa média 200. 60 minutos, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos SLT, tá? Então, LT aqui, LT aqui, LT aqui e mais uma LT. Esticado também no 60, IFR estava acionado. Chegou nessa região. Poderia ser trava? Poderia, mas poderia trollar de novo e voltar a subir. E isso o perigo de ficar caçando o topo aqui. Então, até anotei. Então, rompeu a 200 do 15 de forma esticada. Qualquer gatilho de reversão seria estopado nesse movimento aqui. Cravou 1% de alta, tinha resistência macro dessa linha que teve aqui, que nem chegou a beliscar muito assim. A LTB dos topos macro que eu mostrei. Região de 161 do pivô. E aí vamos ver o que nós tínhamos aqui de pivô. Se eu for marcar desse fundo com esse topo que foi o pivô aqui, praticamente bem próximo do 161. O LS ativo, em tempos gráficos maiores também. O S&P também estava esticado. Então esse movimento de alta que a gente teve aqui, olha o que aconteceu com o S&P. Desde a notícia, 10,5 subiu longe da média 20, esticado. E aí lá fora formou tipo um 2, 3 de venda, 11,45. O que aconteceu aqui? Formou também como se fosse um 2, 3 de venda. E aí começou a correção forte. E uma coisa interessante para ressaltar, já que aqui a gente está vendo 11,45, o que o estrangeiro estava fazendo aqui no índice 11,45? Nós tínhamos aqui 11,55. Então 11,45 estava aqui, ó. Eles chegaram nesse movimento de alta a comprar mais e parou nessa região desse topo. Eu estava até comentando que não era bem estrangeiro que estava comprando esses últimos topos aqui não, ó. Esse. Não era bem estrangeiro que estava fazendo isso aqui, não. Ele estava parando nessa região. E o dólar estava encontrando seu fundo também. O movimento voltou muito forte. Até a 20 foram 500, quase 550 pontos em queda livre. Trava na 50, vou pensar em compra? Nem fecha acima da média 9, não vou fazer nada. A 9 cruza a 20 aqui, nessa barra do 40. Nem faço o back de volta. Aí foi caindo reto. E falando de Smart Money, né, que tem gente que gosta, a gente tem aqui um Fair Value Gap. Qual Fair Value Gap? Esse aqui, tá? Mais relevante. E aí o preço praticamente ele formou, né? Uma sequência compradora aqui com a notícia. Sequência compradora, 2 terços tende a respeitar. E aí o preço foi caindo, até porque não ia bem travar na 20, porque olha o movimento como estava esticado. Praticamente, se eu for aproximar assim, quase uns 75 graus a média 9 e uns 60 mais ou menos aqui, talvez a média 20. Quando está assim esticada, é porque em tempos gráficos também está, então não tende a respeitar nem a média 9 na hora que vai corrigir. A 20 pode até respeitar, mas a 20 aqui é a 9 do 15, que também vai estar esticada. O preço aqui não respeitou essa troca de polaridade com o topo do dia anterior, voltou, caiu queda livre e foi preencher o Fair Value Gap, exatamente a região que eu marquei, ó. Fair Value Gap é um gap entre candles, marcando aqui retração do dia. Atravessou inclusive 161. Foi um rompimento falso, mas atravessou. Média 200 está relevante? Não, mas operar em torno dela é perigoso. O que eu vejo aqui mais é que realmente veio para preencher esse Fair Value Gap, regiãozinha aqui de troca de polaridade com esse primeiro topo do dia, e respeitou a região de 2 terços de força compradora dessas barras aqui sequenciais. Faz um pullback agressivo na 20, não vou vender, passa por cima, não tem compra aqui também com essas médias aqui, trap zona, bagunça, média 200. Começa a subir em forma de canal, esse canal tem uma barra de exaustão, rompimento falso, volta para dentro do canal, então tem até marcação aqui. E aí volta para dentro do canal e começa talvez a fazer uma figura mais macro. Nós temos aqui um ombro, cabeça e um ombro. Linha do pescoço é isso aqui, ó, passando. O preço faz o quê? Testa essa linha do pescoço, tentativa de rompimento, só que o preço praticamente fecha aqui travado em região dessa linha do pescoço.
Eu tenho inclusive essa LT marcada, que coincide com o fundo de ontem, fundo inicial do dia de hoje, esse fundo da notícia, e aí finalizando em torno dessa LT aqui. Então formou sim um oco, mas no macro, vou falar domingo no estudo semanal, tá fechando em região complicada. E aí no estudo semanal, praticamente respeitou a LT, fez um rompimento falso e voltou para dentro da LT. Pelos 60 minutos dá para ver melhor. No geral, não vi nenhum gatilho seguro aqui, nenhum. Reversão, comentei do perigo que tava de pensar reversão. Tava muito forte. E praticamente, depois dessa queda, olha que interessante, quando chegou aqui, ó, o movimento, meio-dia mais ou menos, meio-dia 20, já tinha caído aqui uns 635 pontos. Meio-dia 20 era essa parte aqui, ó. Essa linha que a gente teve. O que estava acontecendo aqui meio-dia 20? O dólar que saiu do fundo estrangeiro estava fechando a mão dos contratos. Estava já invertendo para compra. O índice, o topo, praticamente invertendo com a posição do local. O local que estava dando liquidez começou a inverter. Por isso que o preço acabou caindo mais um pouco, porque o estrangeiro começou a inverter a mão na venda. Então, tinha tirado o print aqui para mostrar essa parte aqui interessante. Gráfico branco, então, a gente teve essa sequência compradora. A gente teve essa sequência vendedora lá do topo, essa outra aqui, talvez o preço também tenha respeitado essa região 2/3 dessa força vendedora. Respeitou também retração desse movimento de baixa, 50%, e aí finalizou com um oco. Na questão mais macro, então, o que nós tínhamos aqui? Eu comentei do diamante, e eu comentei a respeito da média de 200, que o preço ontem fechou testando muito a 200, indicando que ela poderia estar fraca. E nós tínhamos completado as 5 ondas de Elliott também, lá desde o início do dia. Então, aqui é onda 1, 2, 3, 4, 5 ontem confirmada. Agora começa a fase de correção complexa. Comentei que o diamante e a média 200 precisava ser rompida caso fosse para um dia de alta hoje. E acabou sendo um dia de alta. Só que devolveu todo o movimento. Praticamente o índice futuro fechou em 0,21. Mas não foi só aqui. Lá fora também aconteceu isso. Movimento forte de alta e praticamente fechou no 0 a 0, tendo o diário do índice, lá o S&P, mais um candle doji. Fechou, assim, anulou todo o movimento, fechou em rejeição. Possivelmente porque segunda-feira é feriado norte-americano, nem lembrava desse feriado, acabei de descobrir. Então tem feriado segunda-feira, então talvez alocar posições em plena último pregão antes do feriado pode ser perigoso com essas tensões que estão acontecendo lá fora no Mar Vermelho, etc. Então praticamente devolveu todo o movimento. E aí voltando para cá, a gente teve o rompimento da 200, tá? Que bom que não fechou abaixo da 200, então houve uma troca de polaridade, ela estava apontada para baixo, agora está corando para cima. A respeito mais detalhes disso, do que pode acontecer, eu vou falar domingo. E aí de notícia que aconteceu ao longo do dia. A notícia hoje também era muito importante e poderia puxar com a interpretação da notícia de ontem, que foi o que aconteceu. A gente tinha aqui já coisas importantes na zona do euro, notícia na madrugada na China. E a gente amanheceu aqui da seguinte forma. Nós tínhamos índices asiáticos em queda, índices europeus em alta, já tem divergência então de índices. Minério em queda, petróleo subindo, mais uma divergência de commodities importante. DXY em leve alta, S&P em leve baixa, aqui pelo menos tem correlação, um sobe, outro cai. E juros americanos subindo. Então, esses últimos aqui, correlação perfeita. O dólar estava subindo, S&P caindo, juros americanos subindo, por isso que o S&P estava caindo e o dólar subindo. Mas aqui a gente teve o gap de baixa. Então, reflexo do que estava acontecendo lá fora. Só que simplesmente inverteu todo o movimento. A notícia principalmente fez isso. E aconteceu aqui. Nós tínhamos IPP, que é basicamente inflação ao produtor. Se aumenta, essa inflação tende a passar para o consumidor. Ontem nós tivemos o CPI, que é a inflação ao consumidor. E ela veio um pouco acima do esperado. E aí veio essa de hoje abaixo do esperado. Então, possivelmente, a inflação ao consumidor vai cair porque talvez o produtor deve reduzir os produtos. Outra questão. Aqui, deixa eu lembrar só uma coisa. Veio ontem acima do esperado. Aqui acabou sendo uma interpretação muito boa. Possível de índice para cima e dólar para baixo. E foi isso que aconteceu.
A gente viu praticamente dólar lá fora caindo, aqui também, S&P subindo, o índice aqui também subindo, porque foi bom. Nossa, mas é só uma diferença de 0,1, aqui 0,2, aqui 0,2 também. Mas Estados Unidos, o 0,1 já é muita coisa. Imagina 0,2, também muita coisa. Então, notícia extremamente positiva. O que aconteceu? A questão que está girando ainda é a respeito da decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. Vai reduzir quando? Março, maio. Com a notícia de ontem, estavam falando que, mesmo que não venha cair em março, vai cair no primeiro semestre. Então, tá ótimo. Vai cair, então, em maio. Aí veio essa de hoje e falou, opa, pode ser que caia ainda em março mesmo. E aumentaram as apostas aqui. Tava até mais cedo 78 aqui, então tá 77 mais ou menos. Aumentaram, continuam muito altas as apostas que vai reduzir em março. É a aposta que mais está ganhando aqui. E a de maio, aqui é para reduzir pela primeira vez em maio, tá baixa ainda. As apostas seguem em torno de março. Essa notícia aqui, durante a notícia, teve um aumento das apostas. E aí, se cai juros, dólar tende a cair e índice sobe. Depois teve mais alguma notícia relevante? Não, de notícia não teve. Então, girou foi em torno dessa de 10h30. O movimento foi bem forte, que durou até umas 11h45, quase uma hora, então, de movimento bem forte por causa dessa notícia. Depois, o que a gente teve ressaltando do fluxo desde o início do dia? Fluxo do dólar. Olha isso, que estranho. Fluxo do dólar desde o início do dia. Comprado estrangeiro. 9,50. Começa a inverter. Umas 10h10. Inverte para venda. Antes da notícia. Por quê? O dólar, lembrando, ele estava travado nesse dia. Então, o estrangeiro estava comprado e o local estava o quê? Parado. Não tinha feito nada. Foi aqui que começou a liquidez. O dólar começou a cair. Teve a notícia aqui, mais ou menos, impactou para baixo, mas teve volatilidade, mas posicionaram na venda. Aqui, até esse último dado que eu tenho de meio-dia 40 mais ou menos. E o índice? O índice também no início do dia foi bem confuso. Só foi realmente ter algum movimento, porque estrangeiro na venda, bem pouquinho, inverte para compra, bem pouquinho. Foi ter movimento com a notícia. Olha o impacto que teve. Estrangeiro comprou muito. E local, liquidez. Local seguia dando liquidez até estrangeiro encontrar seu topo. E aí no fluxo, o que a gente conseguia verificar? Pela tela do fluxo mesmo. Quem que poderia ter feito isso, né? Adivinhe só, liquidez. XP, exatamente aqui umas 10h35 da notícia, 10h30. Socou lotes na venda até chegar a 50 mil às 11h45. Ela estava praticamente um indicador mais forte de liquidez, foi ela aqui, local. E nesse fundo, ela começou a inverter para compra. Foi exatamente o que aconteceu nesse movimento aqui desse fundo. Então, ela deu liquidez a esse movimento. Vamos ver aqui um outro player na hora da notícia. O que ela fez na hora da notícia? Na hora da notícia, fez um movimento de compra, mas não tão relevante assim. Esse topo aqui, que foi 11h45, 11h50, olha o que o IBS fez. Saiu 16 mil contratos na venda, a compra. E foi direto para 16 mil na venda. Ela ajudou o movimento daquela correção forte que o índice fez. Justamente essa virada que teve aqui, ó. Começou a inverter para venda. E aí, no dia, fim do dia, finalizou como? O que o movimento acabou devolvendo muito? A gente teve uma puxada forte da Vale. O IFNC estava ajudando bastante a subir. Só que a Vale começou a puxar para baixo. Então, nós tínhamos IFNC subindo bem pouco. A Petro subindo bem pouco também. Só que Vale caindo forte. Então aqui foi briga de corda, finalizando praticamente quase o índice no 0 a 0. O dólar também em leve queda, perdendo boa parte do movimento que os dois fizeram no dia. Outra coisa que eu preciso ressaltar, na verdade as informações extras que eu preciso ressaltar, gráfico principalmente, eu vou deixar então para domingo, estudo semanal. Mas já ressaltando que segunda é feriado norte-americano, não esqueça, o volume tende a cair, ainda mais segunda-feira aqui, né, que é lindo segunda-feira, lindo de doer, aí não tem liquidez do estrangeiro, complicou, e eu falo mais detalhes no domingo no estudo semanal, então era isso que eu tinha que ressaltar para hoje. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês
anterior do índice e dólar, e também quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?